lembrar, esquecer, resgatar da névoa da mente fatos acontecidos há muito tempo ou simplesmente lembrar o que comemos ontem. Mais ainda, apagar das lembranças fatos dolorosos. No programa Caminhos da Reportagem de hoje, nós vamos falar sobre a memória, como ela funciona, que mecanismos tem para agir no cérebro humano, as doenças que afetam a capacidade de lembrar e esquecer, os tratamentos, os estudos mais avançados sobre esse tema. É o que você vai ver agora. Os gaúchos costumam dizer que o pôr do sol visto das margens do rio Guaíba, em Porto Alegre, é inesquecível. Todos dependemos de nossa memória desde o primeiro instante da vida. É por meio dela que guardamos as primeiras informações de afeto, o semblante das pessoas em redor, como se come, anda, fala, como brincar ou simplesmente como se comportar na vida em sociedade. Nestes tempos em que já nem sabemos mais como viver sem o incalculável número de computadores que interferem em nossas vidas e se lembram de coisas por nós, no banco, na escola, em casa, falando ao telefone, a memória humana tem revelado aos cientistas detalhes cada vez mais impressionantes. Este é o hospital da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Todos os dias chegam centenas de pessoas em busca de atendimento médico. Mas neste prédio também se faz pesquisa científica de vanguarda. Aqui trabalha uma das maiores autoridades do mundo no estudo da memória. Ivan Izquierdo, 71 anos, é talvez o mais importante cientista da atualidade na América do Sul. Tem cerca de 12 mil citações em artigos científicos pelo mundo afora e já publicou mais de 500. Argentino naturalizado brasileiro, por mais de 20 anos lecionou e pesquisou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aposentado, não parou de trabalhar. Na PUC, o neurocientista continua suas pesquisas no Centro de Memória. A memória é o conjunto da aquisição, formação, armazenamento e evocação de memória, de informações. Se somos aquilo que lembramos, e nada mais nem nada menos do que isso. Eu, você, todos somos o que lembramos. Se não lembrássemos de nada referente a nós, não seríamos nada. Seríamos ninguém, seríamos zero. As informações são recebidas pelos sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato. Chegam ao cérebro como impulsos elétricos conduzidos pelos nervos. E ali são processadas e guardadas, ou não. Tudo o que nos chega é registrado pelos sentidos, mesmo quando não percebemos. Mas só uma pequena parte desse conjunto de informações é realmente armazenada. É necessário ter lugar para guardar esses dados. Entra em cena uma face importantíssima para o bom funcionamento da memória, o esquecimento. Quem se lembra da tarde de ontem em detalhe? Segundo a segundo, ninguém. Quem se lembra da terceira palavra da minha frase anterior? Ninguém. Então, o negócio que nós temos que esquecer, aquela terceira palavra da frase anterior, temos que esquecer a tarde de ontem na sua maior parte, foram as coisas importantes, se é que as houve, porque senão nossa vida seria insensata, seria repetitiva. O escritor argentino Jorge Luis Borges tratou do assunto em vários de seus textos, especialmente em um conto, Funes, o Memorioso, publicado em 1943. É a história de um sujeito que, depois de cair do lombo de um animal, passou a se lembrar de tudo, tudo nos mínimos detalhes, cada segundo da vida. Mas Funes só existe na ficção, que relata o absurdo para nos mostrar o óbvio. A existência de uma pessoa dessas seria impossível. Isso porque, para se lembrar de todos os instantes do dia anterior, gastaria todos os instantes do dia de hoje, e não poderia viver, fazer coisas novas, nem mesmo as mais simples. Simplificando o processo da memória, é possível dizer que existem lembranças que não ultrapassam poucos segundos e ficam na chamada memória de trabalho. Outras não ultrapassam a memória de curta duração ou duram poucos dias e depois desaparecem.
Há pessoas que estudam só para o exame, para o vestibular, por exemplo. E outras pessoas que estudam para toda a vida. Então, daí, vamos supor, 2 alunos, companheiros, amigos entre si, estudam a mesma coisa no cursinho, leem o livro, tá, mesmo fenômeno, e depois um deles estudou para o exame. O exame é daqui a 2 dias. Vai se lembrar no exame, vai passar o exame. Mas daqui a uma semana vai na praia, depois do exame, festejar que passou o vestibular, e depois começa as aulas e a professora começa. Bom, os cromossomas, o cromo quê? Ele sabia, ele passou no exame, mas sabia 2 dias depois que estudou, não uma semana depois que estudou. O outro, que estava estudando do lado, que em aparência fazia a mesma coisa, numa dessas se lembra dos cromossomas até o fim de sua vida, aunque estude direito. Tá. Então, há coisas que persistem, uma vez gravadas, há coisas que persistem e outras que não persistem durante um certo tempo. E ainda há o esquecimento real, memórias que desaparecem por falta de uso, apagadas mesmo. Mas existem também a repressão e a extinção das memórias, diferentes do esquecimento para valer. As memórias reprimidas, por exemplo, de traumas que sofremos, podem trazer consequências para a boa saúde mental. A ciência, no entanto, conhece o caminho para a cura desse sofrimento, pela psicologia ou pela psiquiatria. O indivíduo sofre alguma coisa terrível. Por exemplo, a Ingrid Betancourt sofreu cativeiro, tá? Uma coisa terrível. E foi amarrada com correntes numa árvore, tudo aquilo. Bom, isso aí causa um trauma grande e a pessoa que sofreu isso, se lembra disso depois do resto da sua vida, sonha com isso, vem à tona quando não quer. As descobertas mais recentes mostram que o fenômeno se dá com uma pequeniníssima alteração na composição química dos mediadores sinápticos, que fazem a liga entre os neurônios no cérebro. Martim Camarota, número 2 do comando das pesquisas do Centro de Memória da PUC de Porto Alegre, diz que descobrir a fundo esses processos é o caminho que a ciência tem buscado e já conhece alguns. Lo que nós sí sabemos es que no todas as memórias são iguais y no todas as regiões do cérebro que se encarregan de procesar un tipo de memoria son as mesmas que se encarregam de processar outro tipo de memória. Mas as lembranças de medo, susto ou mesmo de dor não são negativas. Depende do modo usado por nossa mente para aplicá-las. Elas servem para aprender. No Laboratório Gaúcho, os tipos de memória escolhidos para estudo, entre os vários que existem, têm a ver com essa constatação. Nós trabalhamos quase que com exclusividade em 3 tipos de memória. Memórias aversivas, memórias espaciais e memórias de reconhecimento. As memórias aversivas les sirven aos animales para evitar un estímulo que en su momento resultó prejudicial, resultó aversivo. Tá? As memórias espaciais nos sirven para encontrar coisas, para nos guiar no espacio. E as memórias de reconhecimento nos sirven justamente para distinguir um objeto de outro, uma pessoa de outra, uma circunstância de outra. A mente considerada saudável acaba por distinguir o aprendizado do trauma e não permite que as memórias ruins atrapalhem bons momentos da vida. Por exemplo, a memória de um fato de que um tigre um dia nos atacou, né? Bom, essa memória é bom tê-la por aí guardada, porque não vai ser que outra vez vamos no zoológico e um tigre nos ataque novamente, seria muito ruim. Então é bom nos lembrar que animais atacam, tá? E que uma vez nos atacou um animal. Mas não é bom lembrar disso o tempo todo. Não é bom lembrar disso quando estamos gostando de um bom vinho, ou brincando com nosso neto, ou fazendo amor, não. A memória da Ingrid Betancourt, por exemplo, do dia anterior ao dia em que foi libertada, eram ruins. Bom, essas memórias certamente eram ruins. E todas essas memórias, ela, em determinado momento, deixou de evocar. Foi, enfrentou a televisão quando chegou a Bogotá, feliz da vida. Contente de ver a mãe, contente de saber que os filhos estavam bem.